Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 699, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Ative as notificações do YouTube, o sininho do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E também deixe o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, o YouTube entende que este vídeo aqui é bom e aí recomenda este vídeo para mais e mais pessoas. E hoje eu vou atender aqui ao pedido do seguidor Zé Maria. O seguidor Zé Maria pediu o romance Na Sombra da Vingança. Alguns romances nós encontramos com muita facilidade. Outros romances nós encontramos com dificuldade, assim, dá trabalho para encontrar. E tem romances que a gente nunca encontra, isso acontece aqui no canal. Este romance aqui que o Zé Maria pediu, o seguidor Zé Maria, foi rápido. Rapidinho nós encontramos aqui este romance, Na Sombra da Vingança. E nós vamos ler aqui para o seguidor Zé Maria e para todos vocês. O autor deste romance, pessoal, é o Severino Cesário da Silva. Esse é o autor do romance. E aqui também consta como editor proprietário, né? O Severino Cesário da Silva. Como eu falei, o nome do romance é Na Sombra da Vingança. Vamos lá então. Neste planeta de dores, onde o pecado domina, lutando constantemente contra a corrente divina, já que não pode vencê-la, de muitos faz a ruína. Nossa vida é um cenário que nele sempre se vê, dramas tristes e sanguinários que faz a terra tremer. Desses martírios no mundo jamais deixará de haver. Na raça humana tem ente que nasceu para ser brutal, nem castigo nem conforto transforma seu ideal, faz distração da miséria, se conforma em fazer mal. Mas o destino é mistério que em nossa vida impera, traçado por um poder que a sua lei é severa, castiga e manda a virtude quando o homem não espera. Quero tratar de um casal que ficou na orfandade, estas torturosas dores que nosso Deus de bondade, por um motivo qualquer, envia para a humanidade. Bartolomeu e Gersina, ambos assim se chamavam, vivendo entre os estranhos, dura sorte amarguravam, chorava um pelo outro nas horas que se apartavam. De uma vez que eles perderam os seus extremosos pais, João da Silva Lucena e Maria de Moraes, o sacrifício de ambos dessa vez aumentou mais. Enquanto eram pequenos, sofreram amargamente, depois que Bartolomeu se tornou independente, viajou com sua irmã para um país diferente. Na margem de um grande rio, trataram de se arranchar devido à longa viagem, precisavam descansar. Enquanto isto, estudaram um lugar para trabalhar. Com 2 léguas depois, residia um fazendeiro, um distinto coronel, João da Silva Monteiro, capaz de fazer o bem a qualquer um forasteiro. O moço, sabendo disso, foi logo no outro dia à casa deste senhor para ver se ele podia arranjar-lhe algum trabalho, como também moradia. Na casa do fazendeiro explicou toda a verdade, sou eu e minha irmãzinha que estamos na orfandade, trabalho seja em que for, devido à necessidade.
O coronel, conhecendo da sua extrema pobreza e lendo no seu semblante alguns traços de nobreza, deu trabalho e moradia com toda delicadeza. No recanto da fazenda havia um grande pomar, uma choupana no centro e terra para trabalhar. Foi ali que a Gessina com seu irmão foi morar. Gessina era bonita, de uma linda perfeição, não pensava em casamento, amava a religião, contava 14 anos, 17 o seu irmão. João de Souza Monteiro, um cidadão de conceito, tinha até filhos doutores de medicina e direito, mas o caçula Ricardo era a fonte do defeito. É um exemplo comum nas famílias ilustradas de surgir homens perversos, mata e rouba nas estradas, desonra as filhas alheias, depois deixa abandonadas. O velho tinha desgosto daquele filho terrível, fazia barbaridade que deixava tudo incrível, e não havia conselhos que botasse ele no nível. Enquanto naquele lugar moça nenhuma morava, quando sabia a notícia, de momento se mudava, que de sua sedução dificilmente escapava. Um dia pela manhã, quando Ricardo passava naquela velha choupana onde Gessina habitava, compreendeu que ali pessoa estranha morava. Chegando, bateu na porta, nisto Gessina saiu, cumprimentou ao mesmo, neste momento sorriu. Ele ficou encantado com a beleza que viu. Ricardo então perguntou: com quem tu moras, menina? Moro junto com o irmão, respondeu assim Gessina. Sou órfã de pai e mãe, ando cumprindo uma sina. Ricardo lhe disse: agora hás de deixar de sofrer, não te faltará mais nada, porque vou te proteger. Isto é tudo de meu pai, de mandar tenho poder. Despediu-se da donzela, sua intenção era horrenda, dizia mesmo consigo, só vindo de encomenda. Ela vai ser toda minha, não há santo que a defenda. Chegando Ricardo em casa, entrando muito vexado, sua mãe lhe perguntou por que estava espantado. Ele disse: uma donzela que me deixou encantado. Sua mãe então conheceu daquele mau coração, começou a dar conselhos para sair desta ilusão. Namorar com moça pobre só terminava em questão. Ricardo lhe respondeu completamente zangado: vou para onde ela está, deixe eu ser o culpado. Ficou a pobre da velha de espírito perturbado. A Gessina, coitadinha, ainda estava inocente, não sabia que Ricardo ali era uma serpente, do seu horrível passado, de nada estava ciente. Nem ali ninguém contava, porque dele tinha medo, distância de 8 léguas, era guardado segredo, desonrar, matar, roubar, disto fazia brinquedo. Seu irmão Bartolomeu também de nada sabia, chegava à boca da noite, saía ao amanhecer do dia, era um bom trabalhador, no serviço se entretia. O monstro tanto que fez, até que a pobre venceu, e os conselhos de mãe, nem isto ele obedeceu, a infeliz de Gessina grande amargura sofreu. Iludiu-se a pobrezinha com este descomunal, esperando bom futuro, e nada disto afinal, cumpriu seu triste destino com o triunfo do mal. Com poucos tempos depois começou a gravidez. Ricardo disse para ela com a maior estupidez: procure sair daqui, não demore nem um mês. O seu pai, sabendo que isto havia se passado, este ato tão tremendo pelo filho praticado, mandou chamar com urgência a fim de ser castigado. Estavam todos na sala quando Ricardo chegou, cumprimentou os demais, ao pai se apresentou. O velho, que estava irado, nem para ele não olhou. Só fez-lhe dizer assim: vá logo se preparar, que vou levá-lo ao juiz, para o senhor se casar. Ela vai ser sua esposa, não poderá recusar.
O Ricardo, nesta hora, ficou de rosto cinzento, de fazer uma traição, veio logo em pensamento, aproveitou uma fuga e retirou-se de momento. Chegando no seu castelo, ligeiramente se armou, uma faca e uma pistola no cinturão colocou, para a casa de Gessina, na mesma hora marchou. Estava Gessina em casa, pensando na triste sorte, de que forma venceria aquela crise tão forte, quando em busca dela vinha o mensageiro da morte. O monstro saiu irado, chegando na casa dela, sacou de uma pistola, disparou 2 tiros nela, dizendo: eu vou pra cadeia, mas não me caso com ela. Matou-a e depois do crime foi tratando de estudar um lugar conveniente que a pudesse enterrar. Fazendo isto e saiu sem ninguém desconfiar. O velho Joaquim de Souza, o antigo morador, nesta hora ia passando sem saber de tal horror, quando recebe um chamado do terrível traidor. O velhinho, vendo o quadro, deu vontade de chorar. Ricardo, de arma em punho, disse: venha me ajudar, enterrá-la com urgência, porque pode alguém passar. Entraram dentro da mata, esquisita e temerosa, procurando sepultá-la na parte mais montanhosa, enquanto o velho dizia: meu Deus, que coisa horrorosa. Transformou-se a natureza, a atmosfera desceu, as nuvens beijavam os montes e o mundo escureceu, dando um sinal que ali uma inocente morreu. Na base desta montanha sepultaram a inocente. Depois disse o tal Ricardo: ali tem uma vertente, vamos lavar nossas mãos que o sangue descobre a gente. Chegaram perto da fonte, ficou Ricardo de lado, quando o velhinho abaixou-se, levando a mão descuidado, o monstro aí deu-lhe um golpe que deixou-o estrangulado. Fazendo isto, afastou-se, foi sair no seu castelo, armou-se ligeiramente com rifle papa amarelo, já tinha em sua cintura um poçante parabelo. Escreveu um bilhetinho, este infeliz assassino, na mesma hora mandou, quem levou foi um menino, pediu um dinheiro à mãe e depois tomou o destino. Vamos deixar o Ricardo com destino ignorado, falando em Bartolomeu, quando chegou do roçado, entrando dentro de casa, achou tudo abandonado. Olhando, não viu ninguém, começou a procurá-la, do quarto até a cozinha e da cozinha para a sala, rodeou a casa toda e nada de encontrá-la. Estava no fim do dia, não se via mais o sol, seus raios se encantavam atrás do arrebol, descia o manto da noite, da lua vinha o farol. Bartolomeu, alarmado, ao redor da vizinhança, procurou que quase morre, não teve uma esperança, voltou chorando para casa, igualmente uma criança. Quando ele chegou em casa, era 1 da manhã, notícia nenhuma teve da sua querida irmã, a diligência que fez, esta fora toda em vão. Encostou sua cabeça, pegou numa elevação, nisto sonhou que Gessina pegava na sua mão, apontava a sepultura e seguia a direção. Bartolomeu acordou-se naquela perturbação, abriu a porta e correu, perdeu-se na escuridão, perdido disse foi sonho, e sonho é uma ilusão. No tronco de um coqueiro, tristonho a noite passava, a madrugada romântica do dia se aproximava, pensando no sonho que teve, cada vez mais soluçava. As nuvens marchavam lentas para o lado do nascente, no horizonte esperavam o astro resplandecente, que vinha deixando os mares das terras do ocidente. As aves do céu trinavam, contemplando a natureza, cantavam os galos saudosos em torno da redondeza, enquanto seu coração se envolvia na tristeza. O dia foi clareando, começou ele a enxergar um amassado medonho que fazia admirar, uma vereda de gente que deu para desconfiar. Seguiu na mesma vereda, de coração traspassado, os sinais que encontrou deixou-o impressionado, até as aves do céu denunciavam o passado. Foi quando ele lembrou-se do sonho que havia tido, que sua boa irmãzinha lhe havia aparecido, e de seu espírito dela ficou então convencido. Pingo de sangue nas folhas onde passaram com ela, Bartolomeu, vendo isto,
quanto é triste esta novela. Quando o mensageiro espera, quando menos esperava, foi sair na cova dela. Quando viu a sua irmã sobre as pedras sepulcrais, o cântico triste das aves por cima dos vegetais, deu um soluço tão grande que quase não torna mais. Depois, com toda a coragem, da cova tirou-a fora e correu para a fazenda, chegando lá sem demora. Era lamentável os prantos que fazia nesta hora. Chegando na casa grande, começou a bater na porta, gritava: meu coronel, venha ver se me conforta. No declive da montanha, minha pobre irmã está morta. Naquele clamor horrível, de dentro o povo correu. O coronel disse: moço, como foi que isso se deu? Bartolomeu disse tudo da forma que aconteceu. A esposa do coronel saiu também desta vez. Disse: Ricardo fugiu, foi ele, não tem talvez. Matou a pobre Gessina na fase da gravidez. Nisto mostrou um bilhete recebido de um menino, pedindo dinheiro a ela. Era com um certo desatino. Com esta pista provou que foi ele o assassino. O coronel ficou triste com esta cruel notícia, fez um gesto na cabeça, disse com muita perícia: se de fato ele fez isto, vou entregá-lo à polícia. Clamando, disse: meu Deus, isto é barbaridade, caso desta natureza na minha propriedade. Reuniu sua família, foi para lá com brevidade. Assim que chegaram lá, foi grande admiração. O estado de Gessina demolia um coração. Bartolomeu era em prantos, não tinha consolação. Não somente o coronel, pois os seus também choravam, e depois os moradores que sabiam lamentavam. Para saber deste caso, muitos de longe chegavam. Nisto disse o coronel: meu povo bom e honrado, o corpo desta inocente aqui vai ser sepultado, e desta hora em diante tem que ser comemorado. Limparam aquele lugar, nesta mesma ocasião, foram sem perca de tempo buscar um rico caixão. Para ser sacramentada veio também um capelão. O coronel novamente disse: aqui neste lugar, uma tão linda capela vou mandar edificar, flores de 1000 qualidades também mandarei plantar. Bartolomeu apertou do coronel sua mão, agradecendo a fineza do seu honrado patrão, pois este ato solene levava em seu coração. Disse ele: eu vou partir, aqui não quero ficar, vou para a terra muito além, por lá hei de me acabar. Forçado pela tristeza, saiu a peregrinar. Já fazia 4 meses que assim tinha saído, passando fome e nueza e sendo mal sucedido. O mundo era um oceano e ele um barco perdido. Chegou em uma cidade com a roupa esfarrapada, magro, doente, amarelo, sem poder fazer mais nada. Depois não pôde seguir, caiu em uma calçada. Residia ali um padre naquela localidade, conhecido geralmente como o pai da humanidade. Levou este para um hospital de caridade. Este lá recomendou aquele pobre indigente que achou na rua caído, com muita fome e doente, sem pai, sem mãe, sem lar, sem amigo e nem parente. Conforme as declarações que fez este bom vigário, prepararam logo um leito com todo o seu necessário. Médico para visitá-lo vinha ali sempre diário. Não demorou muito tempo, ficou restabelecido. Doença ele não tinha, apenas enfraquecido. Desgosto, fome e enfado deixou o pobre abatido. O enfermeiro de classe que na sala trabalhava, daquele recém-doente, imensamente gostava, nomeou como ajudante e de tudo lhe confiava. Ensinava os seus trabalhos, mostrava satisfação, desde o pequeno serviço até mesmo a operação, para tudo que o chamasse se achava de prontidão. Com 7 anos depois, chegou a ser diplomado na classe de enfermeiro, ficou o mais elevado, na escola de medicina estava matriculado. Deixemos Bartolomeu estudando medicina para falar de Ricardo, aquela fera assassina, cumprindo a lei do destino, conforme foi sua sina. Viajou por longos anos, através de muitas serras, onde só havia índios,
com eles entrava em guerras, depois que tinha a vitória, se apossava das terras. A sua fama girava em torno do continente, até as feras temiam o seu valor estridente. Foi o maior bandoleiro daquele tempo presente. Mas não pode ser feliz quem maltrata a inocência, que o pago virá depois do poder da providência, esta justiça secreta que opera em nossa existência. Em uma tarde de agosto ele tentou assaltar uma aldeia perigosa cuja havia no lugar. Desta vez saiu ferido de não poder caminhar. Naquela hora de angústia, se achando ele perdido, seu bando pegou a reta quando viu ele ferido, foi obrigado a ficar na velha estrada caído. Um grupo de frade velho que naquele belo dia já vinham de longas terras com a luz da profecia, viram aquele homem assim, foram ver o que seria. De sangue todo banhado estava assim o bandido, não falava e não gemia, perdeu até o sentido, de rifle e cartucheira completamente munido. Então disse um frade assim: este homem é cangaceiro. Botaram na carruagem e seguiram muito ligeiro, com direção à cidade, sem fazer um paradeiro. Numa casa de saúde chegaram com brevidade, a fim de bem atender o ato de humanidade, embora sendo ruim, tem direito à caridade. Um médico especialista naquela hora correu, atendendo um frade velho por ser muito amigo seu. Justamente o médico era o doutor Bartolomeu. Bartolomeu, diplomado, era doutor de medicina, tratava ali de Ricardo, lamentava sua sina, não sabia que ele era o assassino de Gessina. Com poucos dias depois, começou ele a falar. Bartolomeu, satisfeito, procurou interrogar, como era de costume com os doentes palestrar. Então Ricardo lhe disse: eu sou um ente infeliz, estou pagando as misérias que neste mundo já fiz, quando em minha mocidade o próprio pai não me quis. Diga o nome do seu pai, o doutor lhe perguntou, João de Souza Monteiro. Ricardo assim lhe falou. Caiu-lhe o vidro da mão com o choque que tomou. O doutor, reconhecendo que era o seu inimigo, mediante o seu estado, não quis aplicar castigo. Pensou depois de curado, a justa conta comigo. Dizendo isto consigo, baixou a vista e chorou. As saudades da irmã no coração traspassou. Deu 2 passeios na sala, em seguida se afastou. Mas antes determinou um enfermeiro de classe para que o inimigo com cuidado lhe tratasse, fazendo ciente a ele de tudo que precisasse. Depois que passou 1 ano, já se achava curado, então disse ao enfermeiro: estou forte e preparado, mande pedir minha alta, que ficarei obrigado. O enfermeiro escreveu um bilhete sem demora e mandou para o doutor, seguindo na mesma hora que seu doente Ricardo pedia para ir embora. Tomou o doutor, sabendo que o doente estava forte, disse: agora vou jogar com a minha triste sorte, como quem ali estivesse no julgamento de morte. Tomou o seu automóvel, na mesma hora partiu, com destino ao hospital, com calma se dirigiu. Chegando, disse a Ricardo: nosso tempo se cumpriu. Ricardo aí levantou-se, ficou bastante espantado, disse o médico para ele: fica o senhor convidado para dar um desafio no lugar determinado. Ricardo disse para ele: ainda estou inocente, eu sendo teu inimigo, me trataste tão decente, vais dizendo as tuas mágoas que quero ficar ciente. Eu sou Bartolomeu, a quem tu ludibriaste, peregrino em tua terra, na minha casa passaste, e a Gessina de Lucena friamente assassinaste. Ricardo, neste momento, ficou de pulso gelado, sem esperar encontrou o seu maior intrigado, sem ter nenhuma defesa, por ele desafiado. Dizendo a Bartolomeu: dar-te-ei um parecer, indo lutar contra mim, estás sujeito a morrer. Sou um cangaceiro velho, nunca lutei para perder. Então lhe disse o doutor: amanhã cedo se verá, assim mesmo sem a prática, a que ponto chegará. Eu minha vida ou a tua, Jesus Cristo proverá.
Quando foi no outro dia, já de armas prevenidas, se despediram do mundo, dali fizeram partidas, rompendo campinas e serras, para discutirem as vidas. Às 2 horas da tarde, essa tristonha e sombria, era um campo solitário, deram começo à porfia, Bartolomeu furioso, fortemente resistia. Era cada cutilada que abalava até o chão, subia um fumaceiro que parecia um tufão, Ricardo imitava um tigre, Bartolomeu um leão. 20 minutos de luta sem haver um ferimento, o pobre doutor cansado, na mão do sanguinolento, botava o punhal em cima, só encontrava era o vento. Naquela tremenda luta se achava quase vencido, mas feliz da criatura que de Deus é protegido, enfrenta qualquer batalha, termina bem sucedido. Na frente tinha um valado coberto de matagais, sem querer caíram dentro, quase não saíam mais. Desta vez foi decidida a luta dos dois rivais. Uma grande punhalada Ricardo ali recebeu, sendo no lugar mortal, de momento esmureceu, terminou a sua história nas mãos de Bartolomeu. Antes de morrer lhe disse, tu me venceste por sorte, na vida sempre lutei, com homem valente e forte, foi porque chegou meu dia, não posso fugir da morte. Na vida material fui um perverso ruim, e por ser tão miserável, só posso pagar assim, matei a tua irmãzinha, e hoje mataste a mim. Dos crimes que pratiquei não existiu outro igual, era justo que também passasse no mesmo mal. Tu foste o carrasco meu, venceste o teu ideal. Fui tratado muito bem, dava sempre o que eu queria, sendo assim meu inimigo, não mostraste covardia. Uma ação como esta tua, ninguém fará hoje em dia. O doutor botou nas costas, para um sombrio levou, estava na ânsia da morte, a Deus o recomendou, não deu mais uma palavra, nos braços seus expirou. E neste mesmo sombrio, Bartolomeu sepultou, improvisando uma cruz, na cova dele botou, rezou para sua alma e outro destino tomou. Saindo dali pensando na sua triste vingança, o túmulo de sua irmã, de vê-lo tinha esperança, neste momento fatal chegou em sua lembrança. Quando chegou na cidade, vendeu o que possuía, só ficou com o automóvel que na viagem servia, despediu-se dos amigos e partiu no outro dia. Na fazenda do Monteiro, com poucos dias chegou, o seu antigo patrão foi logo que procurou, grande foi o seu espanto, a diferença que achou. No lugar desta fazenda era uma grande cidade, fazia gosto ver nela a grande prosperidade. O doutor ficou suspenso de ver tanta novidade. Bem de frente uma matriz, ele foi logo avistando, rodeada de jardins, com muitas rosas brotando. Entrava gente e saía, de longe sempre chegando. Ficou ele assim em pé, de semblante admirado, nisto chegou em lembrança a promessa do passado, que o túmulo de sua irmã ia ser comemorado. Estava um rapaz sentado, ele então se aproximou, sobre a tradição dali, tudo a per si perguntou, com curiosa atenção, este moço lhe informou. O dono desta fazenda, José de Souza Monteiro, devido grande desgosto de um filho desordeiro, entregou-se aos jesuítas e foi morar no estrangeiro. Antes de sair daqui, com festas comemorou o túmulo de uma mocinha que o seu filho assassinou, uma tristonha capela no jazigo edificou. Esta pobre moça tinha o irmão Bartolomeu, com o desgosto que teve, daqui desapareceu. Segundo a minha impressão, este pobre já morreu. Se ele ainda existisse e soubesse o que havia, que Gersina, sua irmã, santificada existia, ele se curvava a Deus e chorava de alegria. Bartolomeu nesta hora ficou em tribulação, mostrou-se de muito forte para não dar demonstração, uma alegria abstrata chegou em seu coração. Depois que fez uma pausa, tornou então perguntar como foi santificada, se podia lhe explicar, porque esta maravilha a mim vem interessar.
Então lhe disse o rapaz que um jesuíta quis desmanchar tal capela e construir uma matriz. Daí surgiu o milagre, segundo a história diz. Quando foram demolir, toda a terra estremeceu, a serra deu um gemido e o mundo escureceu. Quem estava trabalhando, na mesma hora correu. Então daquele mistério chamou do povo a atenção, os jesuítas correram também nesta ocasião, ficou suspenso o trabalho, surgiu outra direção. Mandaram chamar um bispo, por ele foi examinado, era o corpo desta jovem que estava santificado. Com poucos dias depois, o mesmo foi trasladado. Então fizeram a matriz, no túmulo está o altar, a imagem dela é uma obra de encantar. O moço, vendo de perto, tem muito que admirar. Nisto lhe disse o rapaz, não querendo acreditar, se de fato é mesmo assim, venha que vou lhe mostrar. Para o lado da igreja começaram a caminhar. Estava a linda matriz, bem no centro do jardim, toda cercada de flores, desde rosa ao jasmim. Só o pincel da natura podia pintar assim. Chegando Bartolomeu na frente do grande altar, a imagem de Gesina começou logo a avistar, caiu de joelhos na terra, foi tratando de rezar. Fez ali sua oração e chorou de alegria, disse bem-aventurada, seja bendita Maria, que protege a inocência, nos dá paz, serve de guia. Depois veio ao jardim, começou a procurar flores do agrado dele, até que pôde encontrar. Fez um buquê do seu gosto, colocou lá no altar. Fazendo isto, voltou, nesta mesma ocasião, se vira para o rapaz, dar-lhe um aperto de mão. Saindo, não demonstrou que da santa era o irmão. Montou o seu consultório, foi trabalhar de verdade, ganhando muito dinheiro e fazendo caridade. Ficou ele conhecido, o benfeitor da humanidade. Vejam bem, caros leitores, quanto é bela a união. Sofreram na orfandade, mas tiveram galardão. Ela morreu e foi santa, ele rico de milhão. Deus não despreza ninguém, ampara como merece, sua justiça é farol, que no mundo não decresce, no coração virtuoso, sua graça permanece. Santificada Gesina, embora muito sofreu, veja bem o que se deu em prol da sua doutrina, recebeu ordem divina, ingressou neste mistério, na corte do outro império, ouvi ler a sua sina. Criou-se com seu irmão em grandes perturbações, secretamente sofria angústias e aflições, recebeu a santa luz, inspirada de Jesus, o dono dos corações. Literatura de cordel, imagens do sertão, na sombra da vingança.